Muchas gracias. Bien, daremos pauta a la sesión nominada Agustín de Hipona y daremos paso a la ponencia de Darlan Paulo Lorenzetti, quien nos expondrá una ponencia nominada Agustín de Hipona sobre el origen de la esclavitud en el libro 19 en el De Civitate Dei. Pues sin más, le damos la palabra a Darlan. Muchas gracias. Muy bien, buenas tardes a todos. Pido disculpas de inmediato porque tengo que decir que mi español no es muy bueno y por lo tanto haré mi presentación en portugués, mi lengua materna. Eu desde então saúdo todos os presentes, ainda que de maneira virtual, neste evento. Agradeço a saudação inicial e a mediação desta mesa temática sobre Agostinho do professor Witzel Morales, da minha alegria, da minha satisfação em poder, nesse momento, fazer uso desse breve espaço para compartilhar um pouco da minha pesquisa e também dar início a um primeiro contato, uma primeira introdução nesse espaço de interlocução e diálogo sobre filosofia medieval a nível latino-americano. Eu há alguns anos já tenho um certo curso em sociedades científicas, em especial na Sociedade Brasileira pelo Estudo da Filosofia Medieval e também na Sociedade Internacional pelo Estudo da Filosofia Medieval. Porém, na rede latino-americana de filosofia medieval, de fato, é a minha primeira apresentação, o meu primeiro contato. Então, reitero aqui o meu contentamento por essa oportunidade. Antes de passar propriamente à minha exposição enquanto tal, eu apenas gostaria de situar alguns aspectos relativos ao meu desenvolvimento em termos de pesquisa e daquilo que propriamente é o meu objeto de concentração e estudo no momento, e também com relação à minha trajetória como acadêmico. Eu obtive em 2020 e em 2024, respectivamente, o mestrado e doutorado em filosofia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Atualmente, há pouco mais de uma semana, na verdade, sou pesquisador visitante, pós-doutorando, na Universidade de Bonn, na Alemanha, de onde eu falo nesse momento. Aqui são 21 horas e 3 minutos. Creio que estou mais ou menos 7 horas à frente de vocês, então, nesse sentido. Estou desenvolvendo, a partir agora do início de agosto até o final de janeiro, um estágio de pesquisa no Bonn Center for Dependency and Slavery Studies, que é um cluster de excelência, um centro de pesquisa vinculado à Universidade de Bonn. Na minha tese de doutorado, a minha pesquisa se concentrou em uma investigação sobre teoria da subjetividade e existência de uma teoria do self, do sujeito, do si mesmo, no pensamento de Agostinho, um autor ao qual eu me dedico praticamente desde o início da minha formação, ainda na graduação, depois também no mestrado e finalmente no doutorado. E agora, por conta desse estágio de pesquisa no pós-doutorado aqui na Universidade de Bonn, sigo me aventurando pelo pensamento de Agostinho, mas transicionando para um novo objeto de análise, de estudo, que é propriamente uma teoria da escravidão em Agostinho e como é possível costurar e estabelecer diversas interfaces entre um autor radicado no contexto da Antiguidade Tardia, em fins do século IV e começo do século V da era cristã, com autores da cristandade ibérica dos séculos XVI e XVII. Então, esses são alguns elementos assim de contexto da minha pesquisa, das minhas motivações enquanto estudante, enquanto pesquisador, não só de filosofia medieval, de antiguidade tardia. E então, sem mais delongas, e tendo feito esse breve introito, eu passo aqui a leitura da ponência, da proposta de apresentação que eu preparei para esta tarde. A condição existencial do indivíduo particular no contexto da civilização romana
da Antiguidade Tardia, contexto no qual viveu Agostinho de Hipona, autor nascido em 354 da era cristã e falecido no ano de 430, é uma condição que estava diretamente ligada ou vinculada a um status jurídico, social e econômico. Tal condição aplicava-se também aos chamados servi, aos servos, escravos. O Estatuto da Servidão, em tal contexto, era compreendido de maneira significativamente diferenciada quando comparada ao entendimento vigente, por exemplo, na Antiga Grécia, quando os escravos eram considerados como tal por conta da própria natureza. Já de acordo com o direito romano, todos os homens são iguais aos olhos do chamado ius naturale, do direito natural, diferindo uns dos outros tão somente por virtude do ius civile, direito civil. Assim sendo, a escravidão, enquanto instituição, era, naquele recorte histórico e social, uma estrutura jurídica e não uma estrutura racial, como seria, por exemplo, no contexto da modernidade nascente. Nesse sentido, o escravo era fundamentalmente propriedade de outro, sendo equiparado a um bem passível de posse alheia. Sendo parte do patrimônio do seu dominus, isto é, do seu senhor, o escravo era desprovido de direitos sociais. Não existiam, é importante ressaltar, somente escravos privados, mas mesmo escravos públicos, dado que cidades, por exemplo, podiam ser detentoras de servos. É a partir deste status quo que Agostinho de Hipona formula, entre os séculos IV e V da era cristã, algo como uma teoria da escravidão. Os cristãos da época não se opunham propriamente à escravidão, uma vez que, conforme Angelo di Berardino, tratava-se de algo como uma situação onipresente, na sociedade antiga. Em meio a este espírito, Agostinho expressará discordância para com a visão tradicional pagã do domínio do senhor sobre os escravos, como sobre os animais irracionais ou sobre as coisas terrenas. Em conformidade com o Novo Testamento, ele conclama os escravos a prestarem obediência a seus senhores, o que acaba sendo revelador com relação a qual seja deveras o interesse primordial de Agostinho no tocante à questão da escravidão. Muito mais do que político, econômico e social, o acento que o autor dá ao problema é ético e teológico. Para Berardino, a perspectiva final, a felicidade eterna e que torna irrelevante a condição presente, e o juízo final é que separará bons senhores e escravos dos maus. A partir disso, é possível inferir que quando Agostinho toma categorias como liberdade e escravidão, o uso que faz delas tem por intuito ilustrar a relação do homem com Deus. Assim como exorta os escravos à observância de uma ética da obediência, os senhores também são ensinados a agir pela conservação da paz em seu domus, zelando pelo bem daqueles que lhes são subalternos. A nossa exposição tem, portanto, como objetivo central a identificação de um conjunto de pressupostos que indiquem a existência de uma teoria agostiniana da escravidão. Do ponto de vista metodológico, tal movimento se dará através de uma breve revisão de uma fonte textual específica, na qual o tema em questão recebe notória ênfase por parte de Agostinho, isto é, o tratado De Civitate Dei, Cidade de Deus, e no interior deste, especialmente o livro 19. Ao voltarmos para este texto e efetuarmos, um atento exame de conexões semânticas estabelecidas entre conceitos como paz, lei natural, domínio, liberdade e pecado, podemos então demonstrar como Agostinho, apoiado na narrativa de Noé e Cam, contida no livro do Gênesis, capítulo 9, fundamenta o postulado central defendido no livro 19 do Liquiditate Dei. Qual é, pois, esta tese? O pecado é, portanto, a primeira causa da servidão. Em latim, prima ergo servitutis causa peccatum est. Do ponto de vista jurídico e histórico, a escravidão pode, segundo Agostinho, ser o resultado legítimo de uma pena proporcional, como numa guerra justa ou num crime muito grave, caso em que a pena de morte é comutada pela pena de restrição de liberdade. Daí infere-se que a morte física
pode ser comutada em morte social, isto é, em escravidão. Concomitantemente, os servi também eram tidos como filhos de Deus, podendo contar-se no número dos cristãos, assim como qualquer outra pessoa. Através do sacramento do batismo, ao servi era facultado tornar-se fratres. Ao realizar-se uma revisão das fontes textuais nas quais é possível identificar um conjunto de ideias e pressupostos que indiquem a existência de uma teoria agostiniana da escravidão, é preciso conferir especial destaque para o livro 19 do De Civitate Dei. E ao debruçarmos-nos sobre esse texto e ao efetuarmos um atento exame das conexões semânticas estabelecidas entre conceitos como paz, lei natural, domínio, liberdade e pecado, poderemos demonstrar como Agostinho, apoiado na narrativa de Noé e Cam, contida no Gênesis, fundamenta a tese central, de novo, de que a escravidão deriva do pecado. A leitura exegética que Agostinho faz de Gênesis 9, 20 a 27 desempenha um papel central para a constituição teórica da hipótese de que a condição de servo, ao contrário do que pensava, por exemplo, Aristóteles, não foi estabelecida pela natureza, uma vez que os primeiros justos foram instituídos mais como pastores de gado do que reis de homens, e deve ser entendida, portanto, como uma estrutura histórica e social. Agostinho é enfático ao afirmar que em nenhuma parte das Escrituras se lê a palavra servo antes de o justo Noé castigar com este nome o pecado do seu filho. Foi, portanto, a culpa e não a natureza que mereceu este nome. A análise etimológica aplicada por Agostinho ao termo latino servus o conduz à seguinte conclusão: a escravidão tem origem no fato de que aqueles a quem, através da lei da guerra justa, era permitido aplicar a pena capital, podem ver essa pena comutada, ou seja, terem sua existência preservada, tornando-se servos. Servabantur servi fiabant. A tese central, defendida por Agostinho no livro 19, portanto, é, reiteramos, o pecado é, portanto, a primeira causa da servidão. Prima ergo servitutis causa peccatum est. Me desculpo por realizar uma apresentação que, no meu próprio entender, tem um caráter extremamente introdutório. Como eu dizia de início, é um passo inicial na minha pesquisa, é uma transição nos meus estudos para essa concentração na filosofia da escravidão a partir de Agostinho e, sobretudo, da recepção feita por esses autores que eu menciono ao final da minha apresentação. Contudo, o ponto de partida do meu projeto filosófico é justamente repor as bases, os fundamentos, da reflexão filosófica e teológica feita por Agostinho, sobretudo no livro 19 do De Civitate Dei, sobre o tema da escravidão, para no momento seguinte poder alçar voos mais audaciosos e arriscados, digamos assim, e ambiciosos, no sentido de contemplar autores que até então não foram, no meu entender, suficientemente contemplados. Então, mais uma vez, agradeço pelo espaço e pela atenção de vocês. Muito obrigado. Muchas gracias. Le agradecemos mucho al profesor Paulo por tan interesante reflexión. Y bueno, daremos paso al- a la siguiente ponencia, quien la dirige el profesor Ricardo M. García, nominada ¿Cómo Una entender la consulta, definición? Sí, 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 sí. perdón, yo. Sí, María José. Sí, yo quería hacerle solo una pregunta al profesor Darlan, ¿será que puedo? Hacerla no hay ningún problema. Puede Por ser favor, libre en muchas ese sentido. gracias. Le hago sí entonces. Contribuição de Santo Agostinho para o pensamento filosófico e tecnológico da atualidade. Posso responder nesse momento já, professor, ou Sí, claro, mantenho para o final? podemos. Sí, no, no hay ningún problema. Bem, muito bem, obrigado por sua pergunta, Maria. Novamente, um prazer lhe conhecer e saber que, em alguma medida, compartilhamos a mesma pátria também. Muito, muito É feliz por lhe verdade. conhecer. Bem, a sua Obrigada. pergunta possivelmente renderia uma tese de doutorado, talvez, de maneira que é uma tarefa, eu diria, uma tarefa hercúlea responder isso de forma sintética e abreviada.
Eu precisaria pensar um pouco sobre isso, de fato. Tu tocas num ponto que com certeza é provocativo, no sentido que a tua pergunta nos remete, me parece, a uma pergunta anterior que é sobre a atualidade de Agostinho. Ou seja, a pergunta de fundo é: o que que um autor radicado no final do século IV e começo do século V, portanto, distante de nós há 1.600 anos, tem a dizer a nós, homens e mulheres do século XXI, imersos em questões como inteligência artificial, por exemplo, né? Em alguma medida, e, de certa forma, foi isso que me provocou muito, por exemplo, quando da redação da minha tese de doutorado, que, como eu dizia de início, é uma tese que procura demonstrar que em Agostinho já há uma reflexão profunda e bem elaborada sobre temas como subjetividade, como self, sobre sujeito. Eu creio que não só Agostinho, mas outros autores também, são autores que são clássicos, porque as questões colocadas por eles guardam, como todo clássico, atualidade. E num momento como o nosso, em que parece que a própria definição do que é ser humano, face aos avanços da tecnologia e de questões como a própria inteligência artificial, que em alguns momentos nos fazem pensar se a própria condição humana, em algum momento, num futuro de curto, médio ou longo prazo, se tornará obsoleta face a esses avanços, eu acho que ler Agostinho, e respondendo talvez parcialmente, mas obviamente não totalmente a sua questão, Agostinho é sem dúvida um autor que nos faz pensar com relação a nós mesmos, no esforço de responder a nós mesmos, homens e mulheres pensantes do século XXI, quem somos nós? Quem somos nós? E com isso, o que é ser humano? E o que define a condição humana? Pois bem, Agostinho tinha uma resposta para essas perguntas. Agostinho dizia que o ser humano por definição, um ser coram Deo, ou seja, um ser cuja toda a existência está situada diante da existência de uma alteridade eterna e absoluta, que é Deus, e é também um cor inquieto, um ser que vive angustiado e inquieto em refazer essa síntese com o absoluto que ainda não está refeita. Essa é a resposta que Agostinho, bispo, pensador cristão, deu naquele momento. Eu acho que o mais importante aqui não é a resposta que Agostinho, que eventualmente autores sequentes ou anteriores deram. O importante é que, assim como fora feito por eles, nós façamos sempre, de novo, a mesma pergunta: o que é ser humano? O que define a condição e a existência humana? Então, eu iria por aí. Não sei se respondo Perfeito. Não, satisfatoriamente, mas respondeu é um sim caminho. e muito bem. Muito obrigado, professor. E obrigado também a Vitsu Morales. Muchas gracias, profesor, por haberme permitido participar No, ahora. pues muchas gracias por la pregunta y por la respuesta del profesor Paulo, muy sugerente.